Fala, abençoados e abençoadas. Sejam muito bem-vindos ao canal Fé em Movimento. Aqui eu compartilho a palavra de Deus de forma prática, profunda e com muito propósito. Eu sou Marlon Silva e hoje eu tenho uma mensagem que pode transformar o seu coração e renovar a sua fé. Então já se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like para fortalecer o nosso projeto e fica comigo até o final, porque Deus tem algo para falar com você hoje. É um prazer estar aqui com vocês hoje para estar trazendo uma palavra para vocês sobre princípios e santidade. Quem puder estar abrindo a palavra comigo, vamos abrir lá em Mateus capítulo 13. Vamos estar lendo ali do versículo 10 até o versículo 15. A palavra de Deus vai dizer assim: Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Amém? Vamos até aí. Essa palavra, o que ela está nos ensinando? Né? Que nós não devemos ser apenas um ouvinte da palavra do Senhor, né? Nós devemos ouvir a palavra do Senhor, entender quais que são os princípios bíblicos, né, que a Bíblia vai nos ensinar. Para quê? Para que a gente possa viver, né, pautado em cima desses princípios. Porque quando nós vivemos os princípios que a Bíblia nos entrega, nós teremos N possibilidades ao nosso favor, né? E aí eu enumerei alguns princípios aqui da Bíblia que vai dizer para nós que são quais esses princípios. É o caráter, a mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade, união e aliança. Né? Quando nós temos esses princípios na nossa vida, nós começamos a receber, né, os benefícios que esses princípios vão nos trazer. Porque muitas das vezes nós estamos correndo atrás de algo, nós estamos ali buscando algo. Mas quando nós entendemos esses princípios bíblicos, quando nós entendemos aquilo que Deus tem preparado para a gente através desses princípios, nós paramos de correr atrás das coisas, porque as coisas vão vir até nós. E um desses princípios que vai resumir isso que eu estou falando é o semear e colher. Aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vai colhermos. Né? A gente costuma falar que quem planta tomate não vai colher laranja. Assim, quem planta maçã não vai colher morango. Então, aquilo que nós plantarmos, se nós plantarmos autogoverno, se nós plantarmos sabedoria, se nós tivermos discernimento nos momentos certos, o que isso vai gerar para nós? Isso vai gerar paciência, isso vai gerar conquistas, né, principalmente espirituais, vai gerar que a gente seja uma pessoa que tenha mais sabedoria. Eu estava acompanhando aqui o pastor Aron e ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou sobre o suicídio espiritual. Muitas das vezes as pessoas estão deixando as igrejas, muitas das vezes as pessoas estão deixando de acreditar, de crer em Deus, porque nós não estamos preparados para que nós possamos socorrer essas pessoas, né? Então o que acontece? Quando nós temos o domínio próprio, isso vai gerar o que na gente? Paciência. Às vezes vai acontecer certos tipos de situações com a gente que, se nós tivermos domínio sobre aquela situação, se nós nos dominarmos, aquela situação ela não vai nos afetar. Então a gente vai ter paciência, a gente vai ter calma, a gente vai ter controle sobre nós mesmos. Então nós possamos buscar o domínio próprio, nós possamos buscar o caráter, um caráter cristão, que é você pregar não com aquilo que você está falando, não você pregar com a sua boca, mas você pregar com as suas atitudes. Porque muitas das vezes nós esquecemos, né, que o princípio da pregação é a ação.
né? Se nós não agirmos da maneira que Jesus agiu, se nós não fizermos aquilo que Jesus veio na Terra para nos ensinar, nós não estamos tendo um caráter cristão. Então que nós possamos estar buscando esses princípios, né? Os princípios bíblicos, eles são verdades, né? São verdades eternas que estão aqui na palavra de Deus, onde Deus nos ensinou aquilo que nós deveríamos ter de princípios, como nós deveríamos agir, né? E quando nós entendemos esses princípios bíblicos, nós passamos a multiplicar. Cada vez vamos multiplicando mais, vamos nos desenvolvendo, vamos entendendo aquilo que realmente Deus quer para a vida da gente. Então, assim, eu separei um negócio aqui para nós, uma passagem que vai dizer assim, né, uma frase: precisamos aprender como exercer os princípios de Deus. A pior coisa é fazer algo que pode até dar certo, mas Deus não está envolvido. O que fazemos hoje vai determinar o que seremos amanhã. O mais importante para Deus é quem você está se tornando. Então, aquilo que nós vivenciamos hoje, aquilo que nós pregamos hoje, aquilo que nós fazemos hoje, vai ser o que nós seremos amanhã. Então, se nós formos pessoas que buscamos domínio próprio, pessoas que têm caráter, pessoas que procuramos ensinar o próximo, ajudar o próximo, pessoas que estamos à disposição da obra a todo momento, isso vai gerar o que para a gente? Isso vai multiplicar a nossa vida cristã. Isso vai multiplicar aquilo que nós estamos fazendo, né? E aí vocês me perguntam assim, mas Marlon, e a santidade? Você falou que era sobre princípios e santidade. A santidade está lá em Romanos 6, capítulo 6, versículo do 4 ao 7. Vou ler para vocês aqui rapidinho, que vai dizer assim: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se formos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a ele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso pecado fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Então, quando nós morremos, nós deixamos de ser aquela velha criatura. Quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir daquele momento que nós damos um sim, não para a igreja, não para o pastor, mas quando nós damos um sim verdadeiro para Deus, para Jesus Cristo, nós estamos morrendo. Tudo aquilo que fizemos no passado, tudo aquilo que fomos no passado, ficou para trás. Então nós nos tornamos nova criatura. E quando nós nos tornamos nova criatura, o que acontece? Nós precisamos viver uma vida de santidade. Mas você vai me perguntar, Marlon, o que é viver uma vida de santidade? Viver uma vida de santidade é você queimar todos os dias. Mas o que é queimar? Queimar é você estar buscando a palavra de Deus. É você estar estudando a palavra de Deus. É você estar liberando palavras sobre a vida do seu irmão. Aquele irmão que está passando por um momento difícil, aquele irmão que está triste, aquele irmão do seu trabalho que você vê que ele está ali num momento de dificuldade. Libera uma palavra na vida dele. Pois a palavra do Senhor vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você está enchendo o seu coração com o quê, meu irmão? Você está enchendo o seu coração com a palavra de Deus? Você está enchendo o seu coração com os princípios bíblicos? Você está enchendo o seu coração com oração, com adoração, com louvor ao Senhor? Se você estiver, irmão, pode ter certeza que você está trilhando o caminho da santidade. E lá na frente você vai colher os frutos, pois você está semeando na vida do próximo. Amém? Gastar mais tempo para conhecer mais do Senhor é uma dica valiosa. Então, assim como o pastor Arão falou, eu vou repetir aqui para vocês: gaste tempo para conhecer mais do Senhor. Busque intimidade com o Senhor. A santidade, ela só vai vir através da intimidade que nós temos com Deus. E aí você me pergunta, Marlon, como teremos intimidade com Deus? Buscando, nos relacionando. Eu sou casado, eu tenho minha esposa. Se todo dia eu acordar, eu não der um bom dia para minha esposa, eu não falar um eu te amo para minha esposa, eu não conversar com a minha esposa, eu não vou ter intimidade com ela, porque eu não estou me relacionando com ela. Então se relacione com Deus. Ore durante o seu dia. Se você está andando na rua, vem um pensamento contrário, repreenda.
Se você está andando na rua, Deus te deu um livramento, agradeça. Se você está andando na rua, você olhou para o irmão está com a cara fechada, abre um sorrisão para ele e fale, Deus te abençoe, que o seu dia seja um dia maravilhoso. Assim vocês vão estar se relacionando com o Senhor. Amém? O amor de Deus, ele não é um sentimento, mas ele é uma decisão. Nós não devemos amar a Deus por obrigação, mas isso deve ser uma decisão que ela vem partir do nosso coração. Quando essa decisão de amar a Deus, ela parte do nosso coração, nós nos entregamos de corpo e alma. O relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento amoroso. Por quê? Porque Deus, ele nos amou primeiro. Ele entregou seu único filho para que eu e você hoje estivéssemos aqui, falando do amor grandioso dele, recebendo um pouco do amor dele. Então, quando nós nos entregamos verdadeiramente, nós iniciamos o nosso processo de santidade. Amém? Eu queria deixar uma palavra para vocês aqui, antes de eu terminar, que está lá em Romanos 12, para a gente entender verdadeiramente o que é a santidade. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim para a gente. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, quando nós deixamos que Deus ele transforme a nossa mente, nós começamos a viver o melhor de Deus. Nós começamos a viver aquilo que Deus realmente preparou para a gente. Em momento algum, quando nós vivenciamos pela força do nosso braço, nós não veremos a glória de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus ele quer que nós possamos entregar tudo aquilo que pertence a Ele. E tudo que pertence a Ele é tudo que Ele nos entregou. Então, quando nós abrimos mão da nossa vida profissional, amorosa, espiritual, financeira, para que nós entregamos ela nos braços do Senhor, nós começaremos a viver a melhor fase da nossa vida financeira, a melhor fase da nossa vida profissional, a melhor fase da nossa vida profissional, a melhor fase da nossa vida espiritual, principalmente. Então, irmãos, entregue nas mãos de Deus e comece a viver em santidade, irmãos. Aquilo que você tem feito no oculto, irmão, para. Deus está te dando tempo para parar, para que você viva um momento de santidade. Se você, irmão, ainda está vivendo naquele mundo onde as suas finanças é mais importante do que Deus, irmão, está na hora de se entregar suas finanças na mão de Deus e você vai viver o melhor de Deus. Se você não tem orado, irmão, comece a orar e você vai viver o melhor de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem esse princípio verdadeiro, não podemos ver as coisas de Deus. Então, irmão, se nós não tivermos santidade a partir dos princípios que a Bíblia nos oferece, que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia entrega assim, ó, de bandeja para mim, para você, tá aqui, ó. Esses são os princípios para vocês viverem a santidade. Se nós soubermos usufruir dos princípios que Deus nos entregou, nós iremos viver a santidade. E a partir do momento que nós vivemos a santidade, o que nós veremos? Nós veremos o Senhor. Nós veremos a face do Senhor. Eu tenho um filho de 5 anos de idade. O nome dele é Theo. E um dia ele me surpreendeu. Ele virou para mim e falou assim: papai, eu quero morrer. E eu tomei um susto. Falei: filho, mas por que você quer morrer? Você é tão jovem, você tem tanto tempo pela vida. E ele falou: não, papai, porque você fala de Jesus e você falou que quando a gente morrer a gente vai ver Jesus. E eu quero ver Jesus. Irmão, eu parei por um tempo, eu comecei a refletir, eu comecei a lembrar daquelas palavras dele. E eu falei: poxa, um menino de 5 anos falando isso para mim, que tem 31 anos. E muitas das vezes nós esquecemos que nós estamos aqui na Terra, irmão. Não é para fazer nada além do que pregar a palavra de Deus,
do que viver para Deus, tomar conta daquilo que Ele nos deu, para que a gente possa alcançar a glória, subir para os céus e ver a face dele. Então, será que você, irmão, está buscando vivenciar verdadeiramente aquilo que Deus te entregou? Se você não está, irmão, existe um sacrifício que é a nova aliança. E o que é esse sacrifício da nova aliança? É a entrega. Quando nós nos entregamos, irmão, de corpo e alma, quando nós nos disponibilizamos 24 horas por dia para o Senhor, nós viveremos o melhor que essa terra tem para nos oferecer, porque essa terra, ela é do Senhor. Foi o Senhor que criou, foi o Senhor que fez, e Ele tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Então, irmão, viva os princípios de Deus, busque um pouquinho mais estar na presença do Senhor, e eu tenho certeza que você viverá em santidade e verá a face do Senhor em breve. Amém? Toda vez que a Bíblia se referir a fogo, ela está se referindo à purificação. Então, que nós possamos nos purificar a cada dia. E eu tenho certeza, irmãos, porque primeiro, essa palavra é para mim. Eu tenho certeza que se nos purificarmos dia após dia, vivermos os princípios bíblicos, eu e você andaremos em santidade. E assim, nós receberemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam poderosamente abençoados com essa palavra e que eu e você possamos colocar em prática essa palavra para que nós vivemos em santidade e debaixo dos princípios do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que estão participando e continue com a gente, porque ainda virá muita palavra para abençoar a minha e a vida de vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Eu creio que essa mensagem falou com você. Não saia ainda desse vídeo, porque eu preparei um outro vídeo aqui que vai te ajudar a mergulhar ainda mais na presença de Deus. E olha só, eu deixei na descrição o link da Bíblia que eu tenho usado todos os dias e tem me ajudado a preparar as mensagens do canal. É uma ferramenta poderosa na sua caminhada com o Senhor. Fé que move, vida que transforma. Nos vemos no próximo vídeo.